Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024. Esta conferência está sendo gravada e o replay estará disponível no site da empresa em auraminerals.com/investidores. A apresentação estará disponível para download. Esta conferência também está disponível em português. Para acessar, você pode pressionar o ícone Globo no canto inferior direito da sua tela Zoom e depois optar por entrar em sala português. Em seguida, selecione silenciar áudio original. Novamente, para acessar nossa conferência em português, clique no ícone Globo ao lado inferior direito da sua tela Zoom e selecione a opção Sala Português. Ao acessar a nova sala, certifique-se de mutar o áudio original. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas a perspectivas de negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Aura, bem como informações atualmente disponíveis para a empresa. Essas declarações envolvem riscos, incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem estar atentos a eventos relacionados ao cenário macroeconômico, ao setor e a outros fatores que possam fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Presentes nesta conferência temos Rodrigo Barbosa, presidente e CEO, e Kleber Cardoso, CFO. Agora gostaria de passar a conferência ao Rodrigo Barbosa. O senhor pode prosseguir. Muito obrigado a todos. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Eu tenho muito prazer de estar aqui para apresentar os resultados do segundo trimestre de 2024 e normalmente eu vou apresentar os destaques das nossas operações e falar dos nossos principais projetos. Em seguida, Kleber dará mais detalhes sobre os resultados. O segundo trimestre, novamente, nos gerou resultados bastante fortes, geração de caixa, e ao mesmo tempo continuamos a avançar no nosso projeto de Borborema. Este segundo trimestre foi o mais fraco em comparação a outros trimestres anteriores, e vamos falar mais sobre o que estamos fazendo em Almas para reduzir os custos, e estamos nos posicionando para que possamos ter um terceiro trimestre e quarto trimestre bastante fortes. E vamos fazer uma comparação do segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. Vamos continuar a melhorar os nossos resultados ao longo do ano e teremos um forte ano em 2024. Em relação à produção, estávamos projetando um trimestre mais fraco em relação aos anteriores. Isso tem a ver com a mudança do nosso contratista em Almas e, hoje estamos projetando 70.000 por trimestre como, níveis de produção. Os 64,3 mil onças de ouro equivalente é um aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado, e continuamos a avançar neste ano quando o Borborema começará a sua produção. Em relação a EBITDA, embora nós tenhamos uma produção menor em relação ao primeiro trimestre, os preços maiores de ouro nos permitiram atingir um EBITDA forte. E eu gostaria de trazer a sua atenção aos destaques quando nós estamos chegando a US$ 100.000 no semestre. E Então, temos esse aumento de 111% em relação ao segundo trimestre de 2023 e vemos o ouro aumentando, que no segundo semestre vai nos posicionar a um semestre mais forte e os quarto trimestre ainda mais forte. Em relação o All-in Sustaining Costs, chegamos a 1.328 onças de ouro equivalente
Isso é em relação ao teor de ouro e também está relacionado à mudança de contratista que tivemos nesse período. Almas já fez a alteração do seu contratista e aumentando a os níveis e a poeira vai atingir teores maiores e vamos ver o nosso All-in Sustaining Costs com uma redução em valor para os próximos trimestres. Com em relação ao EBITDA, Kleber vai falar dos eventos não recorrentes que afetaram o lucro líquido e, ao mesmo tempo, vemos o preço do ouro aumentando. E são itens de perdas não recorrentes e não caixas. E o impacto do câmbio nas nossas operações. Com o fluxo forte do caixa, pagamos fortes dividendos e também tivemos o nosso programa de recompra e continuamos a oferecer cashback aos nossos acionistas, e se acrescentarmos o dividendo que pagamos nos últimos 12 meses, junto com o programa de recompra, chegamos a 8,8% de retorno aos nossos acionistas e que nos coloca entre as empresas no setor de ouro que pagam os maiores dividendos. Durante o trimestre, nós também atingimos 2 pontos importantes com a aquisição do projeto Pé Quente e Pezão, e vai se juntar ao projeto Matupá para que possamos ter mais recursos e reservas, para que também possamos aumentar o tempo de vida, e nós estamos vendo os bons retornos e esperamos que com o Pé Quente e com o Pezão e juntamente com o Pananal, esperamos melhorar, aumentar os nossos recursos minerais, nossas reservas minerais para o segundo semestre. Nós também publicamos aos nossos investidores e convidamos os nossos investidores a lerem o nosso relatório de sustentabilidade recentemente publicado e vamos continuar compartilhando as nossas informações, nossos dados com lisura e transparência e observando quais são os impactos que as nossas atividades causam na comunidade. Em relação à insegurança, nós sempre compartilhamos os nossos recordes. E nós tínhamos um ano sem nenhum tipo de incidente com afastamento, mas infelizmente tivemos um incidente com afastamento, mas continuamos a ter relatórios muito fortes, muito transparentes em relação aos incidentes, e a Araruns, Minosa e Almas mantemos o recorde de 0 incidentes por 21, 20 e 24 meses. Continuamos a monitorar mensalmente com consultorias independentes que verificam as nossas estruturas geotécnicas e todas as estruturas em conformidade com as regulamentações e legislações atualmente aplicáveis. Então, à esquerda desse gráfico, onde vemos as linhas, se referem às produções dos últimos 12 meses e podemos ver desde o ano passado, onde nós atingimos as no os nossos desafios, nós chegamos a uma ao nível menor em Apoena, e depois vemos como a produção aumentou ao longo do tempo e os desafios que tivemos em Honduras, nós já estamos tratando, e temos também um teores maiores
Em Apoena, em Almas, começamos a produção comercial durante o terceiro trimestre do ano passado, então, cada vez mais, em cada trimestre, vemos produções mais altas em relação ao período passado. E agora vemos esse aumento nos últimos 12 meses, chegando a 266 onças de ouro equivalente, e vemos o aumento do terceiro e quarto trimestre, onde provavelmente vamos melhorar e gostaríamos que os investidores pudessem dar uma olhada no nosso projeto de Borborema, onde nós planejamos ter o ramp-up no início do ano que vem. E Aura vai continuar a melhorar a produção e, como podemos ver, estamos atendendo ao guidance no All-in Sustaining Costs, e vamos ter resultados ainda melhores do que nos trimestres anteriores, e vemos também que Borborema vai ter um All-in Sustaining Cost menor do que a média. E veremos esse aumento de produção juntamente com o aumento do preço do ouro. E vemos o preço sendo negociado a 2.400, vemos uma produção maior, custos menores, e os preços menores vão continuar a impulsionar o nosso EBITDA nos próximos trimestres. Como podemos ver aqui na barra do meio, vemos Araçazul tem uma produção estabilizada em relação ao período anterior, e a Apoena nós vemos a questão de uma pequena redução devido ao sequenciamento da mina, e agora vemos que estamos chegando a uma maior produtividade, teores maiores, para que possamos atender ao guidance. Em Minosa, novamente, vemos uma produção bastante estável, nós já o endereçamos os desafios que encontramos nos períodos anteriores e vamos continuar a ver esses níveis de produção. Em Almas, diferente do que havíamos projetados, tivemos uma produção menor em relação aos períodos anteriores devido essa mudança de contratista. E Almas vai rodar a, a 5.000 de onças de ouro equivalente por mês. Em abril, atingimos 2.200, em maio 3.500, e em junho nós atingimos 4.850. Esse é o running rate que nós estamos esperando ou mais. Estamos muito confiantes que entregaremos o guidance que nós divulgamos. No próximo slide, em termos de All-in Sustaining Costs, vemos que há uma situação bastante estável em relação ao AISC. Tivemos um aumento que veio principalmente dos teores menores da Apoena. Não esperamos que esses teores menores aconteçam nos próximos trimestres, e também a questão da mudança de contratistas que tivemos em Almas. Só para ter uma ideia, em relação ao running rate no primeiro trimestre e também um pouco no segundo trimestre, tivemos uma redução de 13,5 por toneladas. Com essa mudança de contratista, de uma redução de 20%, nos colocando numa posição muito favorável em relação a Almas, no que se trata de produção e resultados para o segundo semestre. Como já mencionado, durante o primeiro semestre, a produção 1.133, nós atingimos a metade do guidance para o ano. Do segundo semestre, teremos um período mais forte em relação ao primeiro semestre,
e teremos uma saúde melhor em relação à produção. O reflexo está acontecendo no All-in Sustaining Costs, onde nós estamos próximos da parte inferior dos nossos guidance. Dessa forma, durante o segundo semestre, vamos estar no nível mais baixo do All Sustaining Costs, com o reflexo das mudanças que fizemos e também em relação aos teores maiores que vamos ter em Apoena. Como podemos ver aqui no slide, temos um capex muito forte para exploração e também para a manutenção em relação à expansão. Nós estamos abaixo do que a metade do guidance, mas para Borborema tivemos o desembolso, mas vamos continuar a manter o nosso guidance para o ano e falaremos mais sobre Borborema, que está muito em linha em relação ao cronograma e ao orçamento. Como eu já mencionei, Borborema atingiu 40% da sua realização de projeto, como eu já disse, dentro do orçamento, dentro do cronograma. Esses são os números do projeto. Fizemos um estudo de viabilidade, chegando a reservas de 812 mil, e o nosso VPL chegando a 180 milhões de dólares, e também com o ajuste do preço, esse VPL vai chegar a 439 milhões. E o que é bastante importante destacar é que estamos considerando o estudo de feasibilidade com 812 mil em reservas, e também temos os recursos que vão ser convertidos em reservas assim que tivermos as licenças para que possamos fazer a locação da estrada. Todo esse projeto está em andamento e dentro de 1 ou 2 anos começaremos a construção assim que recebermos as licenças. E dessa forma, mais do que o dobro das reservas serão atingidas e iremos aumentar os nossos retornos e o nosso VPL em relação a esse projeto. Estamos aplicando todo o fast track para a instalação desse projeto. Fizemos todos os fundamentos, nós fizemos toda a montagem das peças fora do local, utilizando o processo de fast track, e o ramp up está programado para acontecer no primeiro trimestre do 2025. Com isso, eu vou passar a palavra para Kleber, que falará dos resultados financeiros, e depois estarei aqui para a sessão de perguntas e respostas para falarmos sobre os nossos projetos. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Então, esse trimestre, apesar do que o Rodrigo mencionou em relação à pequena redução, uma produção pouco abaixo do que esperávamos, mas vemos um aumento tanto no EBITDA como na receita líquida. Então, em termos de receita líquida, alcançamos 134 milhões de dólares no segundo trimestre, atingimos um e a receita líquida nos últimos 12 meses teve um recorde. O EBITDA ajustado atingiu 50 milhões de dólares. Se compararmos ao mesmo período do ano passado, mais que dobramos esses números e chegamos a 180 milhões de dólares em EBITDA acumulado nesse último semestre, que é significativamente mais alto do que o que foi registrado no mesmo período do ano passado.
Para atender o nosso guidance em relação ao custo de caixa e o preço do ouro, vamos continuar a ver o EBITDA dos últimos 12 meses nessa tendência crescente. Em relação ao lucro líquido, vemos uma perda de US$ 26 milhões nesse trimestre, que é explicado por perdas não monetárias relacionadas a câmbio e vemos o preço do ouro continuando a crescer, a aumentar. Geremos perdas relacionadas ao deriva às deri derivativos de ouro, e houve uma desvalorização do real de 11%. Esses fatores são bastante importantes, bastante positivos do lado do nosso negócio, porque nós temos vantagens quando há uma desvalorização do real brasileiro. E falarei com mais detalhes no próximo slide. Em relação a Em relação à dívida líquida, nós tivemos um aumento, como esperado, da dívida líquida e pois continuamos o nosso investimento no projeto de Borborema e também tivemos a questão da recompra de ações e o pagamento de dividendos. Atingimos 0,8 em dívida líquida sobre EBITDA, mas a nossa posição de caixa ainda está bastante confortável em 192 milhões. No próximo slide, nós vamos compartilhar com os senhores os detalhes para explicar as mudanças na posição de caixa. Então, à esquerda da página, começamos o trimestre com US$ 214 milhões, e aqui no lado esquerdo é o que chamamos de fluxo caixa, ajuste de fluxo de caixa para a firma. Vemos também os investimentos para expandir os negócios. Vemos que um trimestre que tivemos um fluxo de caixa livre recorrente bastante forte, atingindo 37%. Tivemos US$ 8 milhões relacionados ao consumo do fluxo de caixa, como o Rodrigo mencionou. Aqui no meio do gráfico, vemos aqui os investimentos em crescimento. Nós investimos 5 milhões em despesa de exploração e US$ 17 milhões foram alocados ao CAPEX de expansão. E à direita temos os itens financeiros e o mais relevante foi o retorno de capital aos dividendos e a recompra de ações. E gostaria de chamar a atenção de 2 outros itens, que é a variação cambial e outros efeitos em caixa, que não é algo que se trata de consumo de caixa. A Borborema tem o caixa em real brasileiro, porque o CAPEX será feito em real brasileiro. Então o o o real brasileiro teve uma desvalorização de cerca de 11%, então temos um número menor de dólares, mas isso não se traduz numa perda do caixa, já que o CAPEX vai ser usado em real. Eu gostaria de mostrar também os derivativos, onde tivemos 2 milhões em perdas, que foram quantias que foram pagos aos bancos, relacionadas às chamadas de margens. Então fizemos uma negociação e ao final pagamos uma quantia líquida, caixa,
Isso também teve um impacto do nosso P&L. E no trimestre, nesse aqui é a mesma análise, mas agora considerando o semestre. Vemos aqui o fluxo de caixa livre recorrente chegando a 53. Vemos também o CAPEX foi utilizado na expansão. E em relação aos itens financeiros, são os mesmos que foram explicados anteriormente. E aqui nessa página nós compartilhamos um bridge explicando os itens do EBITDA ajustado e o lucro líquido. Nesse trimestre temos mais detalhes devido aos itens que causaram impacto. E como nós vimos anteriormente, o EBITDA começou com US$ 56 milhões, quando falamos de EBITDA ajustado, e a Aras Azul, novamente, foi o que trouxe os resultados mais fortes. Minosa também teve um trimestre bastante favorável em relação ao EBITDA. A Poena, apesar de ser o trimestre mais difícil devido ao custo de caixa e também ao nível de produção, chegou a 7,5 milhões. E Almas também tem um destaque positivo, chegando a US$ 11 milhões. E os projetos também tiveram impactos. Em relação à amortização e depreciação, está de acordo com as nossas expectativas, em US$ 15 milhões. Em relação à despesa financeira, chegamos a 45 milhões. Nós não esperamos que isso se traduza em perdas de caixa. Os principais itens dessa quantia são as perdas não caixas da marcação ao mercado devido aos derivativos, como nós vimos nos últimos trimestres. Vemos uma perda de caixa em relação ao câmbio e 13,4, que foi a taxa que nós concordamos pagar aos bancos para que pudéssemos negociar as chamadas de margem. E ano passado fizemos as negociações com os bancos, então esperamos receber 11 milhões. Então, na verdade, em termos líquidos, vai ser um valor muito menor. As despesas com imposto de renda é uma porção semelhante ao que vimos. Houve uma desvalorização cambial muito grande, tivemos passivos não diferidos, mas não esperamos que se tornem itens a serem pagos como impostos no futuro. E deste trimestre, como eu mencionei, estamos começando a reportar o novo KPI, que é o lucro líquido. E acreditamos que isso será dessa forma, poderemos comunicar de forma mais clara toda a nossa volatilidade e excluindo, se nós incluirmos a perda de caixa única, nossa o nosso líquido seria positivo caso tivéssemos levado outros itens em consideração. E com isso eu termino a apresentação e abro a nossa sessão de perguntas e respostas. Vamos iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Se desejar fazer uma pergunta, clique no botão reação e depois clique em levantar mão. Caso sua dúvida tenha sido respondida, clique em abaixar a mão.
Ricardo do Safra. Rodrigo do Banco Safra. Resultados sólidos no trimestre, principalmente Minosa e Aranzanzu. Minha pergunta seria: vocês esperam manter essas taxas de operação tão altas nos próximos trimestres? Não somente nos próximos 2 trimestres. Seria interessante entender isso. Então, houve uma tempestade perfeita em Apoena, em Almas, e você mencionou na sua apresentação que você espera números melhores para os próximos trimestres. Vocês poderiam dar mais detalhes em relação aos drivers dessa melhor performance esperada? E quais são os níveis de cash, de custo de caixa em Almas? E o que vocês esperam com esse novo contratista? Muito obrigado pela oportunidade. Sim, eu acredito que para Aranzazu e Minosa vamos continuar tendo produções bastante fortes, com alguma volatilidade de trimestre a trimestre, mas produzindo 17, 18, 19 onças de ouro equivalente por trimestre. Em Honduras é algo que é razoável de se esperar. Acredito que para Aranzazu, no segundo semestre, esperamos um desempenho muito semelhante ao primeiro semestre, com alguns desvios para mais ou para menos. E em Almas, como eu já disse, nós perdemos 300, 3.300 onças durante essa mudança de contratista. Então, esperamos atingir 4,5 onças de ouro equivalente em produção com valores ou com custos menores. Na verdade, nós estamos atingindo esse nível. Já atingimos esse nível em junho. Alma e Apoena, como você mencionou, nós tínhamos projetado encontrar teores menores. Então, no terceiro e quarto trimestre, devemos ter resultados melhores. E pelo menos vamos atingir a metade do guidance que nós divulgamos ao mercado em relação à Poena. Estamos muito confortáveis com o guidance, com o projeto, e estamos confortáveis em compartilhar com vocês que teremos uma produção melhor em relação ao primeiro semestre. Muito obrigado, Rodrigo. Nossa próxima pergunta vem de Edgar de Souza, do Itaú BBA. O senhor pode prosseguir. Olá a todos, Rodrigo, Kleber, Nath, muito obrigado pela apresentação, pela consistência dos resultados, estabilização de Minosa, pelo guidance e sua atualização. Isso ajuda a vermos a empresa com bastante transparência. A minha primeira pergunta seria em relação aos preços do ouro. Se, Rodrigo, você pudesse fazer um compartilhamento do que você acredita que acontecerá nos próximos anos, considerando esse preço alto do ouro que nós estamos vendo ultimamente, se você acredita que nós devemos considerar esses pontos como adições para o longo prazo, seria bastante útil. E a minha segunda pergunta seria em relação a Matupá. Nós sabemos que Matupá tem um, VPL bastante sólido, mas vocês também estão de olho em desenvolvimentos, M&As e outras possibilidades na região. O que podemos esperar em relação à aprovação de Matupá pelo conselho? E poderíamos ver outros projetos, talvez vindo de M&As, ou poderíamos ver mudanças no projeto de Matupá antes do início da construção. E também uma outra pergunta bastante breve. Vocês tiveram problemas com o contratista em Almas. O que vocês têm feito para evitar esse tipo de problema em Borborema? Vocês já começaram as conversas com o contratista em Borborema e o que podemos esperar? Muito obrigada.
Muito obrigada, Edgar. Eu vou tentar ser bastante direto. Em relação aos preços do ouro, se nós entendermos o que impulsionou esse aumento do preço do ouro, ou seja, quando nós olhamos os 6 últimos meses, vemos um preço uma situação totalmente nova. Nós vemos um aumento da taxa de juros juntamente com o aumento do preço do ouro. É algo que não acontece com frequência. Isso é uma consequência das guerras, principalmente a guerra da Ucrânia, onde houve um congelamento dos dólares americanos que a Rússia tinha em todo o mundo, fazendo com que os bancos centrais começassem a comprar ouro para diversificar. Então, vemos os bancos centrais na China e em outros países não tão amigáveis dos Estados Unidos fazendo esse movimento de diversificação. E algo que fez com que o preço do ouro aumentasse foi o alto nível de déficit fiscal, principalmente nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que eles têm a maior dívida do PIB, e vemos que houve uma impressão de ouro, e quando isso acontece, vemos esse impacto no mercado. Vemos uma desvalorização devido a esses fatores. Então, começamos a fazer as projeções. O mundo vai começar a cortar as despesas para ter uma disciplina fiscal? Eu acredito que não. Eu não vejo essa conversa sendo incluída nas novas eleições dos Estados Unidos. E a segunda pergunta: vemos o mundo sendo mais estável no sentido da área geopolítica? Não, não é isso que vemos. Vemos as crises escalando e vemos a situação deteriorando. Existe um outro fator: o preço do ouro aumentou ao mesmo tempo que a taxa de juros aumentou. Nunca vimos isso acontecer. Então, se nós incluirmos todos esses fatores para verificar a nossa projeção, nós vemos que talvez o preço do ouro continue a aumentar. Hoje não vejo variáveis que pudessem justificar uma queda do preço do ouro. Nós vemos volatilidade no curto prazo, mas muitos analistas acreditam que o preço do ouro vai continuar a aumentar. A segunda pergunta que você fez foi em relação a Matupá. Estamos no processo final de obter a licença para começar a construção. Fizemos as aquisições, estamos fazendo as perfurações em Bananal. Então, sim, vamos analisar como tudo isso vai impactar o projeto. A nossa decisão será começar a construção assim que tivermos essas respostas, e nas próximas semanas vamos decidir qual será o melhor cronograma para o início da construção em Matupá. E, paralelamente, continuamos a monitorar as variáveis, as iniciativas, as possibilidades de M&A. Nós não temos nenhum controle de quando isso vai acontecer. Não, atualmente não temos nada em negociação. Há muitos projetos que estamos olhando de forma bastante aprofundada e cuidadosa. Talvez tenhamos novos M&As nos próximos 2 ou 3 anos. A sua outra pergunta foi em relação ao contratista de almas. Isso aconteceu porque nós contratamos um contratista que tivemos contratistas oferecendo um preço muito baixo para pudéssemos começar as nossas atividades em almas. Nós sabíamos que eles não tinham muita experiência e nós acreditávamos que poderíamos trabalhar junto com esse contratista na transferência de know-how para que eles pudessem operar no nível de eficiência adequado. Infelizmente, isso não aconteceu, ele não conseguiu atingir a produtividade que nós esperávamos em relação aos equipamentos, aos caminhões, às máquinas. Por esse motivo, nós tivemos que contratar novos recursos e isso aumentou o preço. Essa foi uma lição aprendida que vamos implementar em Borborema.
E nós fizemos todo o processo de seleção para contratar um prestador de serviços para Borborema e fizemos uma combinação do melhor preço, com uma empresa bastante sólida, com know-how bastante confiável para Borborema. Ok, muito obrigado, Rodrigo. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Nips, da XP. O senhor pode prosseguir. Muito obrigada, Rodrigo e Kleber, pela oportunidade. Parabéns pelos resultados. Eu sou Guilherme, da XP. Eu tenho duas perguntas do nosso lado. A minha primeira pergunta é em relação à Poena. A produção e o custo foram, ah, foram atingidas devido à taxa de stripping. Então, a minha pergunta é: quando vocês esperam que a produção e o custo se normalizarem nessa operação? E a minha segunda pergunta é a seguinte: vocês poderiam dar atualizações dos outros projetos, Serra da Estrela, Altamira, e também compartilhar as suas estimativas para novos M&A. Em Apoena, vamos ver terceiro trimestre bastante forte em relação ao segundo trimestre e mais forte do que o quarto trimestre. Como uma coincidência, a Apoena atingiu terceiro e quarto trimestre bastante fortes nos últimos anos e devemos entender que não vamos atingir o teor tão alto quando nós atingimos em Ernesto. Mas essa perspectiva positiva faz com que nós fiquemos bastante confortáveis em relação ao atingimento do guidance, mas nós não vamos atingir o nível mais baixo do guidance, mas vamos atingir com conforto, acreditamos, o guidance que foi, real, considerando a desvalorização do real e também o custo caixa, que tem melhorado. Você perguntou em relação à Serra da Estrela. Estamos continuando na exploração, no programa de exploração, renovamos a opção que nós tivemos nesse projeto, porque nós tivemos resultados bastante positivos no primeiro ano de exploração. Estamos consolidando as informações. Essa área tem uma temporada de chuvas bastante forte, então nós vamos recomeçar durante a campanha de perfuração e provavelmente, até o final do ano, nós iremos divulgar um relatório sobre os nossos progressos. Em relação a M&A, nós continuamos a fazer um monitoramento do mercado, nós estamos olhando o cobre, o ouro nas Américas, algo que seja próximo onde temos reservas ou produção. Vamos trabalhar nos estudos de viabilidade, desenvolver o projeto e seguir em frente. Esse é o nosso grande foco e vamos trabalhar de forma oportunística, como fizemos em Altamira, onde temos uma participação menor. E depois que vemos a conciliação dos recursos e reservas, teremos uma outra discussão para verificar se vamos ou não participar de forma mais intensiva do projeto. Ok, muito obrigado. Muito claro. Paul Rankin, VSA Capital. Quanto que o hedging e o balanço negativo vai continuar a influenciar? Ou haverá um 100% de aumento em relação a onças de ouro equivalente? O Kleber vai responder a sua pergunta. Vamos ter essas perdas não caixa, porque o preço do ouro está aumentando e a maior parte da nossa produção está avaliando esses preços do ouro. Por favor, Kleber. Ok, meus comentários. Sim, os impactos monetários
São importantes, o preço maior do ouro é muito bom para o negócio, o custo de caixa também é reduzido devido a essas mudanças cambiais. Se nós mantivermos os níveis que vemos até o momento, não teremos nenhuma perda de marcação ao mercado nos próximos trimestres. O preço do ouro está $100 acima em relação ao segundo trimestre. Se o preço do ouro continuar a aumentar, nós vamos ver essas perdas não caixa. Como o Rodrigo disse, é algo bastante positivo. 25% da nossa produção eh, tem o hedge com esse cap, então se os preços aumentarem desse nível, nós vamos ter essa produção de um quarto da nossa produção. E haverá um upside do restante da nossa produção, sem perdas contábeis. De forma geral, isso é bastante positivo, e esperamos a continuar a ver algumas perdas. E se você perguntou se o preço do ouro se mantiver do jeito que está, eu digo que teremos impacto zero nos próximos trimestres. Muito obrigada. A próxima pergunta vem de Happiness Sam, da National Bank Finance. Você poderia nos falar sobre as mudanças organizacionais, principalmente aos, as- aos papéis técnicos que foram incluídos? Muito obrigado por estar aqui conosco. Estamos continuando a aumentar a produção e as complexidades. Em 2018, tínhamos duas operações, 219, incluímos áreas azul, e agora construímos Almas, estamos construindo Borborema, temos também Matupá, Serra da Estrela. Então, cada vez mais é importante ter uma equipe técnica adequada para que possamos manter a estabilidade de nossas operações de expansão. E é por isso que estamos trazendo o Henrique, que é o gerente geral, e o diretor de Áreas Azul, que tem visto uma estabilidade nos últimos 2 anos, e no corporate, juntamente com o Glauber e toda a equipe, s temos essas pessoas para nos ajudar, a parte técnica para manter ou até melhorar a estabilidade das nossas operações, e também pensar nas construções e nos novos M&As que devem ser incorporados no nosso negócio. Tudo isso faz parte da nossa estratégia de melhorar nossas capacidades técnicas para que possamos ter operações bastante estáveis, para que também tenhamos uma estrutura bastante lean, para que possamos sermos produtivos e nos focarmos naquilo que é importante, com todas as minas tendo a a liberdade de tomar as decisões de acordo com o nosso conceito do 360, cultura 360. Terminamos agora a nossa sessão de perguntas e respostas e passo a palavra novamente ao senhor Rodrigo Barbosa. Novamente, um trimestre forte, embora uma produção um pouco menor em relação ao primeiro trimestre, estamos em linha em atingir o nosso guidance. E olhando sempre para a segurança, vamos vamos reduzir o nosso All-in Sustaining Cost no próximo semestre e vamos melhorar significativamente nosso EBITDA, nossa fluxo de caixa, e em Borborema temos o ramp up programado para o início do ano que vem. E agora, todo trimestre estamos melhorando em relação aos últimos 12 meses, e teremos o próximo semestre e o próximo trimestre do ano que vem com melhorias. Nós não temos qualquer controle em relação ao
preço do ouro, mas acreditamos que vamos continuar com os resultados cada vez melhores para o ano e estamos numa ótima posição de termos resultados para os anos vindouros. Vamos continuar com a nossa exploração e nossa produção à medida que passamos para o próximo trimestre. A sessão de perguntas e respostas está encerrada e a teleconferência está encerrada. Agradecemos pela participação de todos. Tenha um bom dia.